Bom, pessoal, então dando sequência aqui sobre a questão do React Native, um ponto muito interessante da gente saber é sobre a documentação, tá? O React Native ele tem uma documentação própria, que fica aqui nesse site, reactnative.dev, e aqui dentro a gente consegue encontrar um monte de coisa sobre ele, como tutoriais, como a gente inicia um projeto, quais são os componentes que ele fornece para a gente, e assim por diante. Mas o meu objetivo aqui é mostrar para vocês a questão dos componentes mesmo, tá? Para vocês terem uma noção de como que eles funcionam, como é que a gente utiliza eles, como é que a gente chama eles, como eles se comportam, onde eles aparecem, tá? Então, de todos esses componentes, o principal que vocês vão ouvir falar vai ser o componente view. Não sei se você já tem algum conhecimento sobre HTML ou não, mas no HTML, esse carinha aqui funcionaria mais ou menos como uma div. Ele é uma divisão que a gente vai ter na nossa tela. Ele vai ser basicamente uma caixinha onde a gente vai incluir algumas informações dentro dele, conseguir estilizar essas caixinhas, conseguir deixar elas posicionadas de forma diferente para conseguir montar o layout do nosso aplicativo, certo? Então, quando a gente entra aqui, a gente consegue ver no elemento, nesse componente, que eles vão dar aqui um exemplo de código. A gente consegue ver esse exemplo de código como um componente através do formato de função, que atualmente é o mais utilizado, ou então através do formato de classe, que é algo um pouquinho mais antiquado, tá? Então, se a gente der uma olhadinha aqui no componente view, no formato de função, o que a gente vai ter? Inicialmente, a gente faz aqui a importação do React. Então, para a gente conseguir sempre fazer funcionar o aplicativo em React Native, a gente vai ter que sempre importar o React, tá? Que é a estrutura que tem de base por trás do React Native para fazer tudo funcionar. E daí, do próprio React Native, da biblioteca React Native, a gente sempre vai ter que estar importando o componente que a gente vai usar. Nesse caso aqui é a view. Também eles importam aqui um texto que é para a gente dar uma olhadinha ali em umas coisas a mais, colocar uns exemplos a mais, certo? Então, primeiro de tudo, o que a gente precisa fazer? É declarar a nossa função. Então, aqui a gente está utilizando a palavra reservada const do JavaScript, que ela serve para declarar uma variável, e a gente está declarando aqui a nossa variável, que na verdade é uma função, tá? Não é um atributo, uma função. E essa função se chama ViewBoxes with color and text. Então aqui a gente está utilizando uma função lambda, que é quando a gente não declara exatamente a função, como function, o nome da função, tudo mais. Aqui a gente declara utilizando parênteses e a setinha. E aqui dentro a gente vai fazer o quê? A gente vai estar retornando essa view. Então, dentro do parênteses do return, a gente vai chamar o nosso componente que a gente importou aqui. Nesse caso, a gente está chamando o view. E essa view, ela vai ter vários parâmetros ali dentro que a gente pode utilizar, tá? Que é para deixar ela de outra forma, tipo, estilizar ela e tudo mais. Então, aqui, o que a gente está fazendo? A gente está chamando essa view e está chamando um dos parâmetros que é o style. O style é o quê? Basicamente a estilização da nossa view. Então, essa primeira view, ela tem um style com flex direction row. É importante a gente saber que no React Native, pelo fato de se tratar especificamente para aplicativos, ele já vem com flex direction column, ou seja, que é aquele que vai de cima para baixo. Tá? O flex direction row é quando a gente define que é da esquerda para a direita, certo? Então aqui ele está definindo que a gente vai ter uma view que vai ser no formato row, vai ter uma altura de 100 pixels, certo? 100 da altura da tela. Vai ter um padding 20, tá? O padding é a distância da borda até a parte de dentro. E aqui dentro desse carinha, o que mais a gente vai ter? Dentro dessa view, a gente vai ter uma outra view, certo? E essa view tem um background color blue, ou seja, azul. Seria essa view aqui, esse quadradinho azul. Fora dessas duas views, perdão, fora não, né? Aqui no lado a gente vai ter uma outra view que vai ter um background color red, que é o vermelho. Então esse outro quadradinho aqui é a nossa segunda view. Então basicamente é isso que é uma view. Aqui a gente tem o textinho Hello World, né, que é esse carinha que vai aparecer aqui no lado. Mas é basicamente isso que a gente tem nessa aplicação aqui. É assim que funciona o componente view, tá? Ele vai ser uma caixa onde a gente vai colocar a informação dentro. Outro componente muito interessante da gente dar uma olhadinha é o próprio text, que basicamente a gente geralmente precisa de texto para ter interação com o nosso aplicativo. Então aqui, bem simplesinho, a gente vai lá e faz a mesma coisa de antes, importa aqui o text. Nesse caso ele está importando um style sheet, que é a folha de estilos, é aquilo que a gente vai utilizar para criar uma estilização para esse carinha, para a gente não precisar passar direto dentro do componente um style, certo?
Então aqui a gente cria uma função text in a nest. Dentro dessa função aqui a gente está utilizando estados. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, tá? Mas então basicamente o estado que ela está utilizando é um texto, que é o título, onde vai ser passado esse bird's nest, que é o textinho que aparece aqui em cima, certo? E aí depois tem uma outra variável que vai receber o texto do corpo, que é esse textinho aqui, que vem aqui, certo? Aí, o que ele faz? Ele tem aqui um return com um text, que a gente portou lá em cima. Aqui ele passa um estilo dentro do parâmetro de estilo. E dentro desse texto a gente tem outro texto. Esse textinho aqui, ele vem com onPress, que é um atributo que os textos têm. OnPress é literalmente para dizer, quando a pessoa pressionar, o que vai acontecer. Então a gente vai chamar uma função, que é essa onPressTitle, que está definida aqui em cima. Essa onPressTitle vai fazer o quê? Vai setar o texto do título como Bird's Nest Pressed, ou seja, o título ele foi pressionado, certo? Então aqui a gente vai ter esse onPress dentro da tag, aqui não como parâmetro, tá? Dentro dela, dentro do abre e fecha ali de sinal maior e menor, aí sim que a gente vai colocar o nosso texto quando a gente precisar utilizar. Então aqui, por exemplo, a gente está utilizando esse title text, que é esse estado que tem aqui em cima. Está colocando 2/n aqui, que é para dar 2 pulos de linha. Não é o ideal para a gente fazer essa questão de pular uma linha e dar um espaço. Geralmente a gente vai utilizar estilização, certo? E aqui embaixo ele vai ter outro texto, é onde vai o body text. Aqui ele tem um parâmetro que é o number of lines, certo? Então, se por acaso esse texto aqui fosse muito grande, ele daria um jeito de colocar esse texto em 5 linhas. E aqui embaixo, como eu comentei, então, está o sheet, onde ele vai utilizar um CSS para criar a estilização desse carinha. Então, vamos ver acontecendo aqui. Se eu clicar nesse carinha aqui, vai aparecer o colchete aqui do lado falando pressed, ok? Então, cliquei e apareceu ali, pressed. E é isso, basicamente assim que a gente utiliza o text, certo? Outro componente importante é o componente de image, certo? Então, queremos colocar uma imagem no nosso aplicativo. A gente pode vir aqui e pode entender como é que ele funciona. Basicamente, ele vai ficar nesse formato aqui, dependendo das imagens que a gente colocar e da utilização também. Mas aqui o que a gente faz novamente? Importa o React. E aqui a gente vai importar uma view, que é para a gente conseguir colocar a nossa imagem dentro. Vai importar a imagem, novamente vai importar um style sheet. Então aqui ele já cria antes a folha de estilos dele, com um container, um tiny logo e um logo, certo? Então, o que ele faz? Novamente ele cria aqui uma função, que é o nosso componente principal, é a nossa tela, que é esse display an image. E aqui dentro ele vai retornar uma view. E dentro dessa view a gente vai ter 3 imagens. Ó. Aqui uma, aqui outra e aqui mais uma. Certo? E como é que ele faz? A primeira imagem, ele está passando aqui uma utilização e ele está passando um source. O source é a fonte da imagem, de onde essa imagem vem. Então, basicamente aqui ele está utilizando o require da biblioteca do Expo, certo? O Expo ele fornece algumas imagens, certo, de padrão para a gente conseguir utilizar, que é o caso de uma dessas daqui. E daí, então, o que ele está fazendo? Ele está indo lá na biblioteca do Expo, @expo, entrando numa série de pastinhas lá e, por fim, trazendo essa imagem, que é essa React Native Logo.png. E assim ele passa esse source e a gente consegue visualizar essa imagem aqui. A segunda imagem, ele está fazendo o quê? Ele está também pegando um source, só que o que ele está passando? Uma URI. Ou seja, ele entra lá num site onde tem uma imagem já guardada, pode ser em algum banco de dados online, algo nesse sentido, informa aqui que é através de URI que ele quer buscar essa imagem e seta aqui qual que é o site onde está essa imagem. Seta literalmente a URI aqui. E assim ela aparece aqui. E aqui embaixo ele está fazendo praticamente a mesma coisa, certo? Só que aqui é como se ele estivesse puxando da questão da própria máquina, sabe? Então por isso é que tem esse data dos pontos image, não é necessariamente uma URL disponível num site, isso aqui seria algo mais local. E assim a gente consegue utilizar as imagens, certo? Um outro importante é o text input, que é basicamente um campo onde a gente vai conseguir digitar algo dentro. Então, ó, aqui estou digitando um monte de S para vocês verem que é esse carinha aqui. Certo? Então, como é que funciona? Mesma coisa dos outros. Importa o React, importa aqui alguns outros componentes. O Safe Area View,
ele é um componente que funciona da mesma forma que a view, porém, ele é muito mais prático para ser utilizado para o iOS e para o Android. Então, às vezes, a view ela não funciona muito bem no iOS, mas se a gente utilizar o Safe Area View, vai funcionar para os dois, ok? Então, basicamente, aqui importa o Safe Area View, Style Sheet e o Text Input, certo? Cria novamente a função, usa aqui alguns estados, e aqui ele vai retornar, então, esse Safe Area View e o Text Input. Aqui tem o primeiro, onde ele está passando um estilo, que é uma das propriedades que ele permite. Aqui ele está passando um onChangeText, que é o que vai acontecer quando o texto mudar, certo? E aqui o value, que é literalmente o valor que vai estar aqui dentro. Então, se eu digitar 1, 2, 3, esse value aqui, esse text, vai conter esse 1, 2, 3. E esse vai ser o valor do value. No onChangeText, quando eu digitar 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ele sempre vai alterando aqui o estado. Ou seja, ele está falando, ó, o texto está mudando, o texto está mudando, o texto está mudando. E alguma coisa tem que acontecer quando o texto mudar, ok? E aqui no segundo, ele está fazendo praticamente a mesma coisa, só que aqui ele coloca esse carinha, o placeholder, que nada mais é que uma forma de legenda que vai ficar ali no campo escondido lá atrás. Ou seja, se eu vier aqui e digitar qualquer coisa, ela some. Mas se eu apagar, ela volta a aparecer. Geralmente o pessoal vai lá e escreve assim, ó, escreva aqui seu nome. Aí, ao invés de eu precisar colocar todo um texto em volta para a pessoa entender, coloca aqui, ó, escreva aqui seu nome. Ou então dá um exemplo, tipo, João da Silva. É assim que eu quero que tu escreva teu nome. Então, beleza, fica ali, certo? E aqui o keyboard type é do tipo numérico, ou seja, se a pessoa ela estiver utilizando o celular, aqui como eu estou usando o computador para simular, não funciona essa parte, quando ela estiver utilizando o celular, o teclado que vai aparecer para ela é só aquele numérico, com 0, 1, 2, 3, 4 até 9. E não vai aparecer o teclado de letras, ok? Basicamente é assim que funciona o text input, certo? E esses são alguns dos principais componentes que a gente vai estar utilizando mais para frente. E eu queria mostrar eles um pouco para vocês, ok? Consultem a documentação, deem uma lida, vão vendo como é que funciona cada componente, encontrem outros componentes que tem aqui. Flatlist é um componente muito legal, porque é um componente que ajuda a gente a fazer uma lista de uma forma mais dinâmica, que não vai pesar tanto na performance. A gente tem também aqui outros, que é o Touchable Opacity, que ele é basicamente como se fosse um botão, ou seja, ele vai permitir que a pessoa ela clique nele, que nem está acontecendo aqui. Foi colocado o Touchable Opacity, ele tem um onPress, que nem eu comentei antes, que é uma função que vai dizer o que tem que acontecer quando eu pressionar, e conforme eu vou pressionando aqui, ele está fazendo um contador. E é basicamente isso, pessoal.